A força gravitacional atua entre quaisquer dois objetos no universo. Uma maneira fácil de demonstrar o efeito da força gravitacional é suspender uma balança horizontal com duas massas nas extremidades, como mostrado. Agora, rapidamente, coloque duas grandes massas ao lado da massa da balança. Se você esperar e observar, poderá ver que as duas pequenas massas se moverão em direção às grandes massas e, eventualmente, se juntarão. Essa força de atração ocorre devido à força gravitacional. Parece interessante, não é? Vamos aprender mais alguns detalhes sobre a Lei Universal da Gravitação e como Sir Isaac Newton descobriu essa lei tão importante. Como todos sabemos a história, uma maçã caiu de uma árvore, o que fez Newton começar a pensar. Vamos supor que há mais uma macieira que está longe da árvore atual, e uma maçã cai dela também, como mostrado. Se você analisar dessa forma, fica claro que os objetos caem na Terra em uma direção radial, ou seja, a Terra atrai os objetos radialmente, em direção ao centro. Essa observação foi o ponto de virada na descoberta da Lei Universal da Gravitação. Newton percebeu que a Terra não atrai os objetos apenas para baixo, mas os atrai radialmente em direção ao seu centro. É lógico concluir que, de maneira semelhante, a Terra está puxando a Lua radialmente em direção ao seu centro com uma força de atração. Da mesma forma, o Sol também está atraindo a Terra em direção ao seu centro com uma certa força. Agora vamos nos afastar desses objetos arredondados. Com a mesma lógica, este carro atrairá este livro em direção ao seu centro de massa. Da mesma forma, este livro atrairá este carro em direção ao seu centro de massa, com uma certa força. De acordo com a terceira lei do movimento de Newton, esses dois valores de força devem ser iguais. Em resumo, todos os objetos no universo se atraem mutuamente com uma certa força. Esta é a lei universal da gravitação. Agora o próximo desafio. Newton queria derivar uma equação para prever a magnitude da força, que surge devido à lei universal da gravitação. A intuição de Newton lhe dizia que o efeito da força gravitacional se diluiria com a distância. Mas até que ponto? Para obter uma resposta para esta pergunta, ele olhou para a Lua. A Lua também é atraída pela Terra, devido à mesma força gravitacional. No entanto, a Lua não cai na Terra porque a força centrípeta necessária para o movimento circular da Lua é fornecida pela força gravitacional. As pessoas naquela época já conheciam a velocidade angular da Lua e a distância entre a Terra e a Lua. Com base nesta ideia de equilíbrio de forças, Newton calculou a aceleração centrípeta da Lua. A força atuando sobre a maçã próxima à superfície da Terra pode ser facilmente calculada, medindo a aceleração da maçã. O valor dessa aceleração é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Newton comparou esses dois valores de aceleração com as distâncias a partir do centro da Terra. Você consegue perceber alguma conexão entre esses quatro números? Se sim, parabéns! De qualquer forma, Newton conseguiu descobrir uma conexão definitiva entre esses quatro números. Divida os valores de aceleração. Agora, eleve ao quadrado as distâncias e divida. Surpresa! Os valores resultantes são muito próximos. Isso significa que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro dos objetos. Que dedução brilhante! A próxima pergunta é: as massas respectivas dos objetos têm alguma conexão com a força gravitacional entre eles? Newton já havia derivado a equação para a aceleração de um objeto durante este período. E é uma observação comum, que, quando a força surge devido à gravidade, o valor da aceleração não muda, com base na massa de um objeto. Portanto, o valor da força devido à lei universal da gravitação deve ser um fator da massa, de modo que, quando você descobrir a aceleração dividindo pela massa, o fator massa será cancelado. Da mesma forma, temos que incluir a massa do segundo objeto também nesta equação. Neste caso, a massa da Terra. Esta é a expressão que Newton derivou para encontrar a força devido à lei universal da gravitação.
ele introduziu uma constante chamada constante gravitacional e transformou isso em uma equação adequada. De acordo com a lei universal da gravitação, todos os objetos neste universo se atraem mutuamente. Neste caso, a Terra atrai a maçã com um valor de força definido por esta equação. A maçã também atrai a Terra com o mesmo valor de força. No entanto, a Terra não se move em direção à maçã, porque quando você divide essa força pela massa da Terra, o valor da aceleração se torna insignificante. O caso é o mesmo com todos os outros objetos no universo. É um tanto impossível de acreditar, certo? Será que todos os objetos no universo realmente se atraem? Achamos essa ideia difícil de acreditar, porque vivemos em um mundo onde a força de atrito está sempre presente. Imagine apenas uma sala longa e sem atrito, sem nenhum objeto dentro. Agora, introduza 2 blocos no chão. Se a força de atrito entre o objeto e o chão for zero, você veria os blocos se moverem em direção um ao outro devido à força gravitacional e, finalmente, colidirem. Claro, este foi um experimento hipotético. Um experimento mais realista para visualizar o efeito da força gravitacional seria colocar 2 bolas pesadas perto de um arranjo, de 2 bolas suspensas. Se não houver objetos próximos a elas, você observaria que, lentamente, as pequenas bolas se moveriam para tocar as maiores. Embora Sir Isaac Newton tenha derivado a equação para a lei universal da gravitação, ele não descobriu o valor de G. Muitos anos depois, um cientista inglês chamado Henry Cavendish teve uma ideia engenhosa para determinar o valor de G. Seu experimento foi muito semelhante ao exemplo que vimos anteriormente. A única diferença é que sua configuração foi capaz de alcançar uma força equilibrada entre a força devido à gravidade e a força de torção da corda. Você pode ver claramente que quando o torque produzido pela torção da mola é o mesmo que o torque devido à força de atração gravitacional, as bolas se equilibram. Usando este ângulo de torção em que elas se equilibram como entrada, Cavendish calculou o valor de G pela primeira vez, e de forma bastante precisa. Esperamos que agora você tenha uma compreensão clara sobre a lei universal da gravitação. Você acabou de lançar uma bola e ela está subindo. Desconsiderando a resistência do ar, que força ou forças estão agindo sobre a bola? A. A força ascendente da sua mão. B. A força descendente da gravidade. Ou C. Ambas essas forças. A resposta é apenas a força descendente da gravidade, que gradualmente desacelera a bola, a para e depois a traz de volta, fazendo-a cair cada vez mais rápido. Sem gravidade e resistência do ar, a bola continuaria viajando na direção do seu arremesso. Sim, a bola lançada para cima volta. Pule, e você será puxado de volta ao chão pela gravidade. Sem a força gravitacional, não haveria luas orbitando planetas, nem planetas orbitando estrelas, e nem estrelas mantidas em galáxias. É algo que descobrimos quando bebês e tomamos como certo. Famosamente, o conceito de gravidade foi proposto pela primeira vez por Isaac Newton, na década de 1680, em seu livro Principia, que continha a lei universal da gravitação. Segundo a lenda, ele estava sentado debaixo de uma macieira, quando uma maçã caiu em sua cabeça, e ele começou a se perguntar: o que a puxou para o chão? Newton teve a ideia de que a gravidade atuava não apenas sobre as maçãs, mas também sobre o Sol, a Lua e os planetas. A força aumenta à medida que uma ou ambas as massas, m1 e m2, aumentam, e diminui com o quadrado da distância, r, entre elas. Então, por exemplo, dobrar a massa de um dos objetos também dobra a força da gravidade experimentada.
mas dobrar a distância entre os dois objetos resulta na força sendo reduzida a 1/4 do valor original. A gravidade é uma força apenas atrativa e atua de forma mais fraca em longas distâncias. É a força gravitacional entre a Terra e o Sol, que mantém a Terra em órbita. Sem essa força, a Terra continuaria a viajar em linha reta. As pessoas muitas vezes explicam a ausência de peso na estação espacial como causada pela falta de gravidade e falam de microgravidade ou gravidade zero. Mas a estação espacial está orbitando a Terra, como a Terra orbita o Sol. É a força gravitacional entre a Terra e a estação espacial que a mantém, e todos os objetos nela, em órbita da Terra. Se a estação espacial não estivesse se movendo, ela cairia diretamente em direção ao centro da Terra. Em uma órbita, ela está constantemente em queda livre enquanto se curva constantemente em sua órbita. Todos os objetos e pessoas na estação espacial estão caindo juntos, e assim, em relação uns aos outros, estão sem peso. Você pode tentar isso em casa? Coloque uma pena em uma moeda dentro de um grande pote de plástico transparente e jogue-o para cima. A moeda e a pena parecem flutuar, sem peso dentro do pote. Isso é exatamente como os objetos e pessoas na estação espacial. É somente quando você se opõe à gravidade, segurando o pote na mão, que a pena e a moeda parecem ter peso e se acomodam no fundo. Estamos sem peso quando caímos livremente, mas a gravidade está agindo o tempo todo. Não é microgravidade ou gravidade zero. Na Terra, pensamos na gravidade como sendo uma constante. Isso ocorre porque a massa de um objeto e a do planeta abaixo de nós são constantes. E qualquer mudança na distância entre um objeto e o centro da Terra é insignificante. Mas a força gravitacional não se limita a objetos enormes, como planetas. Existe uma força gravitacional atrativa entre quaisquer dois objetos. Mas com objetos do dia a dia, a força é muito pequena para ser notada. No entanto, se esses dois estivessem no espaço sideral, longe de qualquer estrela, e a 10 metros de distância, eles experimentariam essa pequena força gravitacional, que os faria acelerar um em direção ao outro, mas levaria quase 2 semanas antes que colidissem. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein foi publicada em 1915. Nela, ele propôs que objetos massivos causam uma distorção no espaço-tempo, que é sentida como gravidade. Mas essa história é para outro dia. Bom dia, alunos. Isto é Engenharia Fácil. Desta vez, vamos falar sobre movimento ao longo de uma linha reta, na queda livre. Sempre que você solta uma pedra de um prédio de 3º andar, ela cai direto no chão. Este é um exemplo de movimento de queda livre. Sempre que um objeto cai no chão, podemos dizer que o objeto está em queda livre. Isso é causado pela força gravitacional. Hoje vamos examinar esse tipo de movimento. O sujeito deste movimento é a pedra? Então, damos nossa atenção à pedra. Inicialmente você está segurando uma pedra. Podemos dizer que a pedra está em repouso. Portanto, a velocidade inicial da pedra é igual a 0 metros por segundo. No tempo inicial, 0 segundo. Quando você solta a pedra e logo antes de ela atingir o chão, a pedra agora possui sua velocidade final no tempo que leva para viajar, cobrindo a distância do 3º andar do prédio até o chão. Novamente, no início, a velocidade da pedra é 0 metros por segundo, e logo antes de atingir o chão, ela possui algum valor de velocidade. Podemos simplesmente dizer que a pedra está acelerando. Em queda livre, o objeto em queda livre acelera em direção à Terra, e essa aceleração é devida à força gravitacional da Terra, que é denotada
pela letra minúscula g. Usando algumas equações matemáticas, derivamos da equação de g como. Agora, a letra maiúscula g é a constante gravitacional universal, que é igual a... E a letra maiúscula m é a massa da Terra, que é igual a... E a letra maiúscula r é o raio da Terra, que é igual a... Então, substituindo os valores conhecidos, podemos obter o valor da letra minúscula g, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você sabe o que é interessante? Esse valor de g não depende da massa do objeto. Pela equação, ele depende apenas da massa da Terra e do raio da Terra. Não tem nada a ver com o tamanho ou a massa do objeto. Por que isso é interessante? Agora deixe-me dar isso como um exemplo. Suponha que você esteja de pé, segurando em sua mão esquerda uma pedra e na sua mão direita um papel. Você os solta, juntos da mesma altura. A pergunta é, qual objeto, o qual chega ao chão primeiro? Sim, você está certo. A pedra chegará ao chão primeiro. Mas, e se você amassar e apertar o papel e soltá-los juntos da mesma altura? A pergunta é, qual objeto chega ao chão primeiro? Bem, a resposta é que ambos os objetos chegarão ao chão ao mesmo tempo. Você pode tentar isso em casa para validar o que viu no vídeo. Porque, novamente, o que governa um objeto em queda livre é a aceleração gravitacional, que é constante se você estiver aqui na Terra. E g não depende da massa do objeto. No exemplo anterior, a razão pela qual o papel cai atrás da pedra é por causa da resistência do ar. Se você eliminar a resistência do ar, como fizemos no segundo exemplo, o papel agora cai junto com a pedra. Olá, meu nome é Scott Tingle e estou vivendo e trabalhando a bordo da Estação Espacial Internacional. Sabe, eu adoro minhas vistas da cúpula. É a nossa altitude orbital de cerca de 400 quilômetros ou 250 milhas acima da superfície da Terra que nos dá essas perspectivas únicas. Vamos explorar como funcionam as órbitas da nossa ICS. Vamos lá. Primeiro, devo explicar. As órbitas são elípticas ou ovais, com algumas sendo quase circulares. Planetas, cometas e luas têm órbitas elípticas. Naves espaciais orbitando a Terra, como a Estação Espacial, são colocadas em uma órbita quase circular para manter uma altitude consistente enquanto viajam ao redor do planeta. Vamos dar uma olhada na Terra. Ela tem um raio de 6.378 quilômetros. E a estação orbita cerca de 400 quilômetros acima da superfície, a 8 quilômetros por segundo. Isso é 17.500 milhas por hora. Veja se você consegue usar esses valores para calcular quão longe e quanto tempo viajamos em uma órbita ao redor da Terra. Todas essas informações e mais atividades relacionadas a órbitas estão disponíveis no plano de aula complementar em nasa.gov/STEM on Station. Respostas chegando. 4, 3, 2, 1. As respostas para as perguntas a propósito são aproximadamente 42.600 km e 90 minutos. E devido à nossa altitude em órbita, temos uma visão muito única e incrível da Terra. Obrigado por explorar comigo hoje. Vou te enviar de volta para a Terra agora para que você possa começar seu desafio sobre órbitas. Vejo você novamente em breve.